Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Continuamos refletindo aí sobre o capítulo 11 de Lucas. Hoje, os versículos 47 a 54. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrardes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Aqui nós observamos que os mestres da lei e os fariseus rejeitavam o enviado de Deus. Eles rejeitavam. Jesus estava caminhando para Jerusalém, onde viveria intensamente sua condição de rejeitado e desprezado. Já falei isso em outras oportunidades, né? Eles não viam naquele filho de carpinteiro, naquele camponês, a cidadezinha de Nazaré, que era minúscula. Eles não tinham condições de ver naquele homem, um homem insignificante, era mais um, né, naquele país, o Filho de Deus, o Messias esperado. Né? Então eles olhavam para Jesus como um Zé Ninguém. Então eles não aceitavam, por mais que Jesus realizasse milagres, prodígios, sinais, falasse bem, os rebatesse, os colocasse numa situação de saia justa, eles não davam o braço a torcer de que aquele homem não era um homem, um simples homem normal, poderíamos dizer assim, né? Mas era o Filho de Deus. Portanto, isso foi uma barreira, um obstáculo muito grande que os impediu, né, de aderir ao projeto de Deus. E é interessante porque Jesus manteve-se fiel ao projeto do Pai, né? Seu amor pelo Pai e por nós fez com que ele enfrentasse as mais absurdas adversidades, né? O julgamento dos mestres da lei, dos fariseus, o desejo que eles tinham de matá-lo, né? Então ele enfrentou todas essas dificuldades para se manter fiel ao projeto do Pai, né? Os fariseus e os mestres da lei ficavam totalmente apegados às suas próprias ideias religiosas, às interpretações que eles davam da lei, né? E que acabavam dificultando a vida, principalmente do povo mais pobre. Então, e isso fez com que eles se tornassem incapazes de compreender a mensagem da Escritura. Porque Jesus está na Escritura. Só que eles estavam tão cegos, tão apegados às suas próprias ideias religiosas, que eles não foram capazes de ver na Escritura o próprio Cristo. Lembremos de Moisés e Elias na Transfiguração, né? Conversavam sobre o papel do Messias. Portanto, Jesus estava na lei e nos profetas, só que eles não conseguiam enxergar. Por quê? Por causa das suas interpretações errôneas, né? Do seu apego às suas próprias ideias, né? E é interessante que eles que viviam nessas interpretações errôneas, rigoristas da lei, acabavam fazendo com que o povo também ficasse preso a elas, né? E tivesse dificuldade de ver em Jesus uma pregação libertadora e transformadora. Porque a pregação de Jesus era uma pregação libertadora, né? Ele ensinava um novo jeito de ser e de viver. E eles não queriam isso. Como assim, padre? Dou um exemplo clássico, né? A questão da cura de sábado. A maioria dos embates de Jesus com os fariseus se dá por causa do sábado. Porque na visão deles, Jesus não respeitava o sábado. Só que Jesus diversas vezes coloca que o sábado foi criado para o ser humano e não o ser humano para o sábado.
Já expliquei aqui para vocês diversas vezes que o sábado foi criado para proteger os trabalhadores e os pobres, porque eles não tinham direito a descanso. Eles trabalhavam de segunda a segunda sem dia de descanso, das 6 da manhã às 6 da tarde, até o pôr do sol. Né? E que, para proteger os trabalhadores e os escravos, foi feita uma releitura do livro do Gênesis, onde se Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, nós também temos que fazer isso. Daí que se criou o sábado, o dia de descanso, o dia que não podia fazer nada, né? Para proteger essas pessoas que eram obrigadas a trabalhar todo santo dia. Trabalho desgastante, porque não é um trabalho como o nosso, muitas vezes, que é em escritório. É um trabalho braçal, era um trabalho braçal muito pesado, trabalhado sob chuva, sob sol. Então, era algo extremamente complicado. Por isso que aquelas pessoas viviam pouco, porque elas trabalhavam muito e ficavam suscetíveis a doenças também. Agora, quem eram os donos das terras viviam muito mais. Por quê? Porque o seu corpo não sofria desgaste. Então, é compreender que o fato deles ficarem apegados à sua religião e à sua interpretação da Escritura os tornou incapazes de compreender a mensagem do Evangelho e ver na própria Escritura a pessoa de Jesus revelada, seja na lei, seja através dos profetas. Tomemos cuidado para não cairmos no mesmo erro. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.